mas nós temos essa guerra forte aqui entre Shopee e Mercado Livre, disputando aqui metro a metro, braço a braço, qual é a empresa que mais tem crescido. Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós falaremos sobre os dados do terceiro trimestre de 2025 para o mercado de condomínios logísticos no Brasil. Então é um prazer te receber aqui para mais um vídeo. Já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal aqui na Building, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like também e deixar os seus comentários que sempre ajudam a divulgar e também endereçar os próximos temas daquilo que vocês gostariam que nós tratássemos aqui nesses vídeos de análise. Então, bom, para mostrar sobre os dados do mercado logístico, eu vou utilizar a nossa ferramenta CRE2, que é a ferramenta de dados da Buildings, e caso você tenha interesse em ter acesso a essa ferramenta, aos nossos dados, entre em contato conosco que será um prazer fazer uma demonstração da plataforma, tá joia? Então vamos lá, falar do mercado de logística, que hoje é o mercado que está todo mundo de olho e faz bastante sentido porque tem performado muito bem. O número consolidado do terceiro trimestre de 2025 para taxa de vacância em condomínios logísticos no Brasil é de 7,3%. Então nós reduzimos de 7,8% para 7,3%, uma queda aqui de meio ponto percentual. Então alguns dados importantes que cooperaram com isso. Primeiro, uma absorção líquida que nesse trimestre ultrapassou a barreira de 1 milhão de metros quadrados de crescimento de mercado, né? Passou aqui um pouquinho, mas de fato é um número impressionante todas as vezes que esse setor ocupa, ou seja, cresce em ocupação mais de 1 milhão de metros quadrados. Aconteceu aqui a última vez em 2022, tá? Então, nós sempre temos um movimento de crescimento de ocupação no mercado logístico, isso vem acontecendo trimestre após trimestre, mas nesse em especial nós tivemos uma líquida super positiva. O que com certeza impactou para que essa líquida fosse positiva dessa forma, foi o volume de novo estoque. Então olha só, nós entregamos, arredondando aqui, 850 mil metros de novos metros quadrados e absorvemos 1 milhão. Então quando você absorve mais do que você entrega, a taxa de vacância cai. Vamos comparar isso com o trimestre anterior, que a taxa de vacância subiu de 7,6 para 7,8. Olha, se a vacância subiu, quer dizer que as empresas estão devolvendo? Não, porque nós tivemos uma absorção líquida super positiva de 930 mil metros, ou seja, o mercado cresceu em ocupação 930 mil. Então, como que o mercado cresce em ocupação e cresce em taxa de vacância? Quando na proporção ele cresce mais em novo estoque do que em ocupação. Resumindo, aqui nós entregamos, o mercado entregou 1 milhão e 90 mil metros quadrados novos e absorveu 930 mil, ou seja, o mercado entregou mais do que teve capacidade de absorver, a taxa de vacância subiu de 7,6 para 7,8. Então é sempre legal observar taxa de vacância à luz da absorção líquida para ver o que está acontecendo. Um fato curioso é que o mercado brasileiro de condomínios logísticos ultrapassou no trimestre anterior a barreira dos 1.000 condomínios logísticos prontos. Então aqui nós temos um monitoramento de mais de 1.200 condomínios, só que muitos deles ainda estão numa fase de construção. Então nós já temos hoje 1.000 condomínios prontos, um estoque total existente de 42,7 milhões de metros quadrados, uma atividade construtiva consolidada, né, na virada do TRI de 5,6 milhões de metros quadrados. Esse número está crescendo já, nossa prévia aqui do quarto TRI, ou seja, nos primeiros 15 dias de outubro já entraram outros condomínios em construção, esse número hoje está na casa de 5,9. E nós temos aqui um outro dado relevante, é evolução de preço pedido de locação. Então, como a gente sabe, lá desde 2022, vou até aumentar aqui para olhar toda a nossa série histórica. Olha só, a gente pode ver que o mercado ele ficava aqui
aqui no quarto tri de 2022, ficava em 19 reais, 19,3, 19,9, 20, 19, 19, 19. O mercado ficou muito tempo só mesclando entre 18, 19 e 20, até que a gente começou a ter taxas de vacância reduzindo para casa de 10%. E aí foi quando o preço começou a subir, e pelas setinhas verdes a gente pode perceber que há uma tendência bem forte de elevação de preço de locação para logística. Então a gente saiu aqui dessa casa de 19, estamos em 27,4 reais na média do Brasil. Quando a gente olha outros mercados, a gente vê que esse número sobe bastante, tá? Então o mercado com uma líquida super positiva, uma bruta alta também, um novo estoque que foi bem grande de 850 mil metros quadrados, tá? Quando a gente faz essa análise exclusiva da líquida, a gente pode ver que de fato o mercado mudou o patamar de volume de locações nos últimos anos, né? Então a gente vinha com um nível de absorção, né? E da pandemia para cá essa barra a gente vê que subiu bastante na média, então dá até para dividir um pouquinho antes e depois do mercado pós 2020 para o ano de logística. Então esse último trimestre, um trimestre já acima da média dos últimos anos. Quando a gente vem para cá, a gente consegue ver as principais absorções por imóvel. Então aqui a GLP Bandeirantes 1 absorveu 88 mil metros quadrados nesse trimestre. E eu já deixo a dúvida, você sabe que empresa foi que fez essa alocação? Deixa nos comentários aí se você descobrir, eu vou revelar isso daqui a pouco. Então a gente consegue ver aqui quais das empresas mais performaram. A gente vê alguns imóveis aqui na Castelo, em Brasília, na Bandeirantes, em Goiânia, na Fernão Dias, ou seja, o mercado ele tem uma distribuição grande aqui, tem várias regiões do Brasil, na verdade todas elas estão performando muito bem, tem um grande destaque para o estado de São Paulo, que representa um pouquinho menos da metade de tudo que existe no Brasil. Então o estado de São Paulo tem uma representatividade muito grande nessa parte de condomínios, mas a gente vê grandes absorções acontecendo em todo o território nacional. E aí, conforme a gente desce, a gente tem aqui até Itajaí, também em Santa Catarina, com uma absorção bacana e aqui uma descrição do que é absorção líquida. Agora eu quero responder para vocês a pergunta que eu fiz há pouco. Quais são as empresas que mais têm absorvido? Quando a gente vem aqui para nossa análise de absorção bruta, a gente pode ver as maiores absorções por imóvel, então que é um pouco do que representou no último gráfico que a gente mostrou de absorção líquida, né? Aqui a gente tem um detalhe a mais da bruta, que não é só o delta entre ocupações e devoluções, é tudo que ocupou apenas. Então a gente tem esses imóveis em destaque, mas quando a gente desce aqui nós temos as maiores absorções por empresas, e olha como é relevante esse dado, né? Às vezes o pessoal pergunta, é só o e-commerce que está puxando? Não, a gente tem várias outras empresas de outros setores, farmacêuticos, enfim, centros de distribuição, que de fato estão ocupando, crescendo em ocupação, mas nós temos essa guerra forte aqui entre Shopee e Mercado Livre, disputando aqui metro a metro, braço a braço, qual é a empresa que mais tem crescido. Nesse trimestre, a Shopee levou vantagem com 118 mil metros quadrados de crescimento e o Mercado Livre com 108 mil metros quadrados. Então a gente tem a gente tem percebido bem forte, né, como essas empresas absorvem ao longo do trimestre. Por uma curiosidade, vamos olhar o trimestre anterior para ver se era assim também. Aqui no CRTO a gente consegue só mudar o trimestre clicando, ele vai redesenhar e a gente vê aqui que, olha só, no trimestre passado, o Mercado Livre, que foi a empresa que mais absorveu, seguido da Bridgestone, Amazon e aí Shopee em quarto lugar. Então mesmo aqui, a Shopee já vinha num processo de expansão grande, com 37 mil, o Mercado Livre ainda tem bastante destaque, né? Por mais que nesse trimestre atual ele tenha ficado um pouquinho atrás, mas no anterior ele teve mais 144 mil metros quadrados
de absorção e a gente poderia somar aqui agora mais 108 mil metros quadrados. Então, é um crescimento para lá de 250 mil de Mercado Livre e Shopee também, que tem disputado bastante esse setor logístico. Então, bom, era essa visão que eu queria dar para vocês sobre o mercado de logística. O mercado segue caminhando muito bem. Nós temos diversas absorções ocorrendo no país inteiro. E caso você queira ter visões segmentadas, eu quero olhar só o estado de São Paulo, eu quero olhar Minas Gerais, que hoje desponta como o segundo maior estado, você pode ter acesso via plataforma CRTool. Entre em contato conosco para saber o como. Então, obrigado, deixa o like no vídeo, se inscreve se você ainda não está inscrito e eu te espero no nosso próximo conteúdo.